missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada instante o Senhor me convida a testemunhar. O povo que chama é Deus que envia e quero servir. Respondo confiante, eis-me aqui, envia-me. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Oferto cantando a minha vida e os passos meus, minhas conquistas, dor ou alegrias nos caminhos teus. Pois sois o sentido de toda a existência, o nosso Senhor. Responder um sim ao teu chamado é prova de amor. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A cada dia que passa confirmo minha vocação, é para servir com caridade o meu irmão. Missão que é vida, que frutifica, e vida é missão. Na fraternidade expressar com coragem a minha doação. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A comunidade se faz sustentada na comunhão do pão da partilha, da palavra vivida que gera ação. Movidos pelo Espírito missionário do amor e perdão, evangelizando com a igreja, pois a vida é missão. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou.
Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Sempre seja louvado. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Seja muito bem-vindo à nossa novena missionária desse mês missionário, onde a gente celebra aqui a vida é missão, onde a gente vê o nosso hino que acabamos de escutar. Eu sou o Frei Wander, eu sou missionário da Sagrada Família. É uma grande alegria poder estar com você nessa noite. Também estão conosco aqui a Juventude Missionária, que eles vão se apresentar. Boa noite, eu sou Clarice, faço parte da Juventude Missionária e é isso. Fala aí, Vinícius. Boa noite, meu nome é Vinícius, também faço parte da Juventude Missionária e é um prazer estar com vocês aqui mais um dia. O microfone do Frei estava desligado, mas boa noite, sejam bem-vindos, tá certo? Era isso que eu queria dizer, se você não escutou, acontece, falha é nossa. Então, seja muito bem-vindo, minha irmã, seja bem-vinda, minha irmã, tá certo? Nesse nosso 8º encontro da nossa novena missionária. Obrigado, Pascom, aí tá ligadinho, tá certo? Então, desculpa aí o erro que deu, tá bom? O Padre Jorge disse que não sabe ler sinais, mas aí, Padre, olha, love you, tá bom? Muito bem, então vamos pedir que a Santíssima Trindade possa estar junto conosco para rezar esse momento. A vida é missão, eis-me aqui, envia-me. Vamos invocar a Santíssima Trindade, dizendo o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entre as tantas alegrias que recolhemos durante este ano, de missionários e missionárias que doaram profundamente no anúncio do Evangelho, não podemos esquecer que, no caminho, muitos dos nossos irmãos e irmãs no mundo nasceram para a casa do Pai por causa da Covid-19, o coronavírus, e de tantas outras epidemias, perseguições e martírio. Muito bem, então a gente vai pedir que o Espírito Santo seja aquele condutor do nosso encontro, da nossa vida, nessa noite, assim como todas as noites que a gente tem se encontrado. Então a gente vai cantar o cantinho do Espírito Santo, enquanto a gente acende a vela. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. E rezemos juntos a oração ao Divino Espírito Santo. Espírito Santo, sopro de vida, que faz novas todas as coisas, abre nossos corações às tuas inspirações, para que ao escutar e aprofundar tua palavra, aumente em nós o ardor missionário e o cuidado com a casa comum, nossa terra E o amor a todas as suas criaturas, sobretudo a cada pessoa criada à tua imagem e semelhança. Espírito de sabedoria, guia nossos passos nos caminhos da missão. Amém. O mês missionário pede que continuemos a vibrar no seguimento a Jesus Cristo e a levarmos em conta que a vida é missão. Toda pessoa batizada é convidada a colocar-se disponível à missão, respondendo diariamente: eis-me aqui, envia-me. Somos enviados a sermos testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em um estado permanente de missão. O Papa Francisco insiste para que sejamos uma igreja em saída, defensora da vida, servidora e missionária. Unidos a todos os grupos da novena missionária no Brasil, rezemos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte,
ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Muito bem, estamos então, como eu disse no início, no 8º dia da nossa novena. E lembrando que a nossa transmissão é o patrocínio da Velo Telecom, nossa parceira aí, chegando a sua transmissão, a transmissão em fibra ótica, né, 100% fibra ótica. Então, obrigado a Velo Telecom. E também a Mega Eletrônicos, aí, nossa parceira nos equipamentos de som. Também a gente quer agradecer toda a equipe da Pascom. Hoje na mesa, né, de produção é a Hanley, mas também está a Lorena, o Kiko, todos aí nessa produção. E também a gente quer agradecer, né, a Thaís, que produziu todo o cenário aqui. Não está com a gente, mas deixa essa produção nota 10. Então, um abraço grande, obrigado mesmo. Então, cada dia a gente é convidado a iniciar o nosso encontro olhando para a vida. E é o que vamos fazer agora. Convocado em outubro de 2017, o Sínodo para a Amazônia foi uma resposta do Papa Francisco à realidade Pan-Amazônia. Para Francisco, o objetivo principal da convocação foi identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectiva de um futuro sereno, e também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de capital importância para o nosso planeta. De junho de 2018 a abril de 2019, uma série de atividades foram realizadas em todos os países que compõem a Pan-Amazônia, para ouvir os povos do território, com destaque para indígenas, ribeirinhos, quilombolas, mulheres, jovens, religiosos e religiosas. O Sínodo Amazônico foi realizado em outubro do ano passado. Foram 21 dias de intensos trabalhos, reuniões, diálogos, partilhas, silêncios e muita oração. Podemos dizer que a Assembleia Sinodal foi um verdadeiro kairós, em que se pôde, de fato, perceber a ação do Espírito Santo. O que se viu, sentiu, ouviu e falou naquele grande evento eclesial marcou e provavelmente marcará para sempre a história da Igreja, não só da Pan-Amazônia, mas de todo o mundo. Os padres sinodais entregaram um documento final ao Papa Francisco, construído coletivamente pelo grupo que participou do sínodo: bispos, padres, religiosas, religiosos, leigos, leigas, especialistas e representantes da população tradicional da Pan-Amazônia. Em fevereiro deste ano, em resposta ao sínodo, Francisco publicou uma exortação apostólica pós-sinodal sob o título de Querida Amazônia. O documento apresenta os sonhos do Papa para a Amazônia e convida todos a retornarem o documento final do sínodo que traz, além de reflexões indicativos de novos caminhos para a evangelização e para a ecologia integral. É hora de vivermos a terceira fase do sínodo. Muitas comunidades na Amazônia e fora dela já estão desenvolvendo diversas ações que merecem ser destacadas e que podem iluminar a nossa prática na nossa realidade local. Então, como a gente viu nesse texto, né, esse documento, esse sínodo, toda essa proposta de rever a Amazônia, é um compromisso não só, né, dos povos que lá vivem, mas de todos nós, quanto cristãos. Então, nesse momento, a gente vai pedir para a Pascom passar para nós um vídeo que quem tem o material, né, se você não baixou o material ainda, ele está disponível no site da SPOM, né, Pontifícia Obra Missionária. Tem lá todo o nosso material que a gente está lendo aqui. Aí tem um QR Code, que é esse códigozinho pretinho. Se botar a câmera lá, a gente vai assistir esse testemunho. A gente já baixou para vocês, então vamos acompanhar aí esse testemunho e daqui a pouco a gente volta para conversar a respeito disso tudo que o texto e o vídeo nos vão trazer. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou.
Convocado em outubro de 2017, o Sínodo para a Amazônia foi uma resposta do Papa Francisco à realidade pan-amazônica. De lá para cá, muitos brasileiros, através da Pastoral do Meio Ambiente, têm como missão de vida cuidar da casa comum. São 25 municípios aqui da região nordeste da Amazônia Paraense e compreende o território da nossa diocese, situada no estado do Pará. Foi então criada, já esse ano, no pós-sínodo, uma comissão diocesana do meio ambiente. Essa comissão conta com profissionais técnicos das universidades, dos institutos que são ligados tanto à questão da agricultura familiar, quanto preservação da fauna, da flora, da questão híbrida e várias outras dimensões, também a área pedagógica, para estruturar uma comissão diocesana. A Pastoral do Meio Ambiente surge nesse momento em que a Laudato Si completando 5 anos, nesse ano. A Igreja percebe que o grito que fez o Papa Francisco há 5 anos atrás não era um grito de alguém que é histérico ou de alguém que é profeta da desgraça. A pandemia é um sinal de que não estamos sabendo viver neste planeta. Não estamos sabendo coexistir. A Pastoral do Meio Ambiente teve início a partir da elaboração do documento criado pelo Papa Francisco com o nome de Sínodo para a Amazônia, Laudato Si. E daí, após a criação e elaboração deste documento, o padre Renato, ao vir da Itália, apressou-se em criar esta pastoral do meio ambiente aqui na paróquia de São Vicente Ferrer, no município de Inhangapi. Eu sou coordenador também de uma comunidade, que é de São Francisco de Assis, que é um dos protetores do meio ambiente. Tive o prazer de ser convidado pelo padre Renato para fazer parte desta pastoral do meio ambiente. Começamos a marcar encontros e logo depois ele, junto com toda a equipe, decidimos ir para a parte prática, que era de conscientização das pessoas, uma reeducação ambiental para as pessoas, principalmente do interior. E, ao vermos que só a reeducação não estávamos logrando êxito, decidimos, então, ir para a parte prática. E foi o nosso maior acerto que a gente poderia esperar. Quando chegamos nesta comunidade, o igarapé tinha pouco mais de 1,30 m de largura. De uma margem à outra do igarapé, estava completamente destruído e assoreado. Hoje, quem passa as margens desse igarapé vê a maravilha que ele ficou alcançando 35 metros de largura e 1,40 m de profundidade. Tudo feito por as pessoas que compõem a Pastoral do Meio Ambiente, trabalho todo manual, a gente faz de tudo para não usar máquina, para que não venha destruir mais o local onde está inserido aquele igarapé. Além de gostar, me vejo na obrigação de restaurar um pouco de tudo que a gente já destruiu. Não tem como explicar a emoção e o tamanho da felicidade. Não tem como medir esse tamanho. Só quem gosta, quem participa, quem pratica, sabe o quanto é importante, o quanto é maravilhoso e o quanto é gratificante fazer esse tipo de trabalho. A igreja hoje deve ser esta igreja que se importa e empreende esforços concretos
na transformação da nossa forma de coexistir. Esta frente não é simplesmente mais uma pastoral, mas se trata de começar a entender que precisamos adotar um outro estilo de vida, que precisamos de uma renovação, uma revolução cultural na nossa forma de nos relacionar com os outros, com o meio e até mesmo com a própria fé. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado. Olha só que bonito, então, esse testemunho, os povos que participaram, das pessoas que participaram aí do sínodo, né, e essa reconstrução da vida a partir de iniciativas de pessoas que querem o bem, né, comum. Estava conversando um pouquinho antes com eles, né, com vocês aqui, que eu tive a oportunidade de 1 ano, né, da minha experiência de missionário, de viver lá no Amazonas. E realmente é outra realidade, é outra cultura, é um espaço assim que a gente pode dizer que é um espaço sagrado, é um lugar sagrado, onde que a gente vê a manifestação de Deus, né, através da natureza, através dos animais, da fauna, da flora, e que realmente, assim, como disse o rapaz no vídeo, né, não tem como explicar, a gente precisa vivenciar, né? E esse Sínodo da Amazônia, ele vem tentar resgatar essa nossa identidade de pertença à terra, de pertencer, né, ao meio ambiente, porque muitos de nós, né, nasceu na cidade. Vocês nasceram na cidade ou nasceram no interior? Na cidade, né? E aí a gente tem um pouquinho de contato com a natureza, mas é bem pouco, né? É diferente de quem nasceu no interior, que tem a natureza, assim como fonte de sustentação de vida, mas também é fonte de renda, né? E fonte também de vida. E que a gente, às vezes, eu mesmo nasci na cidade, né, numa grande cidade, digamos assim, cheia de prédios e tudo mais, mas com a minha vida, a minha inserção missionária, com a minha vida como religioso, eu pude aprender esses valores que a gente precisa de ter cuidado com a terra, coisa que, não que meus pais não tenham me ensinado, mas não foi meu habitat natural. E a igreja nos convida a ter esse contato, né? Seja à distância, mas seja com a oração, seja com políticas públicas que procurem, né, valorizar isso. Né? Esse vídeo ele traz exatamente uma forma da gente refletir, como o vídeo mesmo disse, para que a gente adote um novo estilo de vida. Né? Estamos aqui neste mundo de passagem, mas não devemos em todos os outros que estão por vir, e não é só nossa casa, o meio ambiente é importante para nós, para todos, e temos sim que preservar, temos que ter esse cuidado. Então, como cristãos, temos essa missão também de cuidar do nosso planeta, do nosso meio ambiente. A nossa casa comum, né? E é missão de todos nós. Então, assim como é nosso dever, né, cuidar do próximo, também é nosso dever cuidar da natureza, porque Deus assim nos colocou ela como nossa responsabilidade, né? Deus colocou a natureza, como a gente vê lá no Gênesis, a gente acredita, que colocou para que o homem cuidasse, né, bem. Então, que a gente possa fazer a nossa parte. Como que a gente vai fazer a nossa parte? A gente pode perguntar, né? Eu moro aqui, né, na Alagoas, moro em União dos Palmares. Cuidar bem, por exemplo, a gente tem aí o nosso rio Mundaú, né, que é uma preciosidade da natureza, que a gente precisa cuidar. A mesma coisa a questão da saúde pública, né? De cuidar bem De formas tão simples, né? Uhum. É só evitar jogar algum papel no meio da rua, já está ajudando o meio ambiente. Já está ajudando, fazendo a nossa parte, né? Muito bem. Então vamos escutar agora um trechinho da Palavra de Deus. Se você querer comentar mais alguma coisa, né? Então tá certo. Deixa aí nos comentários depois para a gente ler e a gente depois traz aí o que você trouxe para a gente também compartilhar. Então nesse momento a gente vai aclamar a Palavra de Deus. Então a gente vai
largar um cantinho, a Pascom vai largar um canto de aclamação ao evangelho, e logo em seguida a gente volta. O texto, se você quiser separar aí, é Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 21. Lucas 4, versículo de 16 a 21. Então vamos aclamar o evangelho, e logo em seguida a gente volta para essa discussão. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, o que vocês acabam de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. E agora, no momento da gente, iluminados por essa palavra, vamos refletir o que diz o texto. Por meio da leitura do profeta Isaías, Jesus apresenta o seu programa de vida, sua missão. Reconhece que o Espírito de Deus está com ele e que foi consagrado para uma missão. Ele diz a que veio: uma grande paixão pela esperança e pela libertação, uma aproximação a uma vida difícil, de tantos marginalizados e incompreendidos, uma clara tomada de posição que o levará a romper esquemas e métodos. Ele apresenta uma proposta religiosa, que é também um novo projeto social, um grito de revolta contra a opressão, mas, sobretudo, fruto e sinal da graça de Deus, que domina a história e que quer habitar conosco. A partir do hoje, a visão de Isaías se torna realidade. Jesus, em sua pessoa e em sua ação, é a palavra feita realidade, experiência de consolação e de liberdade. Jesus faz o ano da graça coincidir com sua missão. A graça concedida por Jesus passa hoje por sua palavra e seus gestos. Torna-se realidade aqui e agora. Chamam a nossa atenção, no texto, os verbos de proclamação: ler, anunciar, proclamar, pregar e dizer. Muito bem, isso é o que nos diz o texto. E agora é o momento da nossa conversa para o que quer dizer o texto para nós e que Deus nos faz, o texto nos faz dizer a Deus.
Eu só vou retomar aquilo que a gente já leu, né? Que esse é um texto que Jesus retoma, assim como o profeta Isaías, e fala da grande paixão, esperança pela libertação e aproximar-se da vida dos marginalizados. Uma coisa que nos toca muito e que a gente precisa prestar atenção. Muitas vezes a gente acha que o texto bíblico ou a palavra de Deus é uma coisa assim que não mexe muito com a nossa vida, né? Mas quando a gente escuta esse texto, a gente vê que mexe demais, né? Ele mexe porque ele pede para que nós possamos trabalhar pelos marginalizados, incompreendidos, para que eles possam sair dessa situação. E depois ele fala, né? Hoje encontrou-se a salvação, né? Algo muito importante para nós. E nesse tema que estamos falando, né, que é a Amazônia, a gente tem que também enfatizar a questão dos indígenas, né, que são deixados de lado, os direitos deles que são tirados. Então é muito importante a gente refletir também essa questão. E não poderia deixar de falar também aquilo que a gente vê nas notícias, né? Não pouco tempo atrás, né, aquelas queimadas, né, que estão acontecendo, né, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, os bichos morrendo, e a população pouco fazendo, e o poder, né, os governos, então, dando desculpas e não fazendo algo para que pudesse mudar. Aí a gente poderia se perguntar, muitos de nós se perguntam, puxa, mas então, ler a Bíblia, ter uma religião, envolvimento, então, parece que até político, né? Será que isso é muito mais? É um cuidado com a vida, né? É uma questão política, uma questão social, não político-partidária, né? No nosso país a gente tem a questão do político partidário, mas o político aqui que fala, o social, é a nossa forma de agir. No início, quando a gente teve ano passado uma campanha da fraternidade muito forte que falava sobre a questão política, que é as nossas atitudes frente à realidade, né? Então não é um partidarismo, né? A gente está próximo de eleições, parece que até os ânimos ficam acirrados por isso, mas a gente não deve ter medo de falar sobre isso, não. Porque política é o cuidado da casa comum, é o cuidado com aquilo que a gente tem responsabilidade. Na nossa casa também tem política, não briga, não é briga política, mas é a organização. Eu faço uma coisa, o meu irmão faz outra, a minha mãe faz outra, o meu pai faz outra. Cada um de nós se organizando politicamente, cuidamos daquilo que é nosso bem, né? Mas se a gente não cuida, se a gente não tem essa organização, realmente as coisas ficam desleixadas, né? Por exemplo, se não ficar responsável alguém para fechar a casa fica aberta, né? Vira o quê? Vira bagunça. Então, aí esse cuidado também com a casa comum, cuidado com a Amazônia, diz muito para nós, para que a gente possa exatamente se tocar que esse cuidado é também pode dizer assim, um pecado. Quando a gente não cuida com as coisas da nossa sociedade, quando a gente não cuida da natureza, quando a gente não cuida com esse bem comum. E hoje precisa se tornar uma realidade diferente. Só que parece que cada vez que a gente lê isso aqui, parece que só fica no papel e não vira prática, né? Então é importante a gente se dar conta que a gente precisa fazer a nossa parte. E se a gente não faz a nossa parte, aí a gente também está sendo conivente com o mal, com o pecado, né? O mal e o pecado continuam agindo por conta dessas pessoas que não cuidam, né? E a gente também, cada um de nós que não cuida. Então, Jesus nos chama a atenção para ler a realidade, anunciar uma nova realidade, proclamar, né, o reino de Deus, pregar e dizer. E aí a gente precisaria ver a quantas anda, né, a nossa pregação, né? O que a gente tem pregado tem sido as nossas atitudes. O que a gente lê, o que a gente crê, tem sido verdade também no nosso dia a dia. A gente não pode se desligar a nossa fé da nossa realidade. Fé e vida têm uma ligação muito importante. E como, né, juventude missionária, também tem esse engajamento, esse chamado a ser também, fazer a diferença, né? Acho que é um chamado também a cada um de nós, né? Quanto que a gente tem sido missionário na nossa vida. Ser missionário não é só quem veste a camisa, que é bom, mas ser missionário na vida, né?
cristão tem que ser missionário, né? Tem que fazer sua parte. A vida é uma missão. Estar sempre em missão. E faz parte, bem que você falou, faz parte da nossa identidade. Se a gente não é missionário, então a gente também não é cristão. Né? Então, para quem veste a camisa, representa, né? Vocês e eu também como missionário, mas também cada um de vocês aí que de repente não veste a camisa ou não é um religioso, mas também precisa ter essa missão cumprindo na nossa vida. Muito bem, acho que é um pouco disso do que o texto falou para nós. E ele também nos faz dizer algo, né? Nos provoca, né? Que a gente tenha atitude diferente. Né? E não faz mal lembrar que o voto é consciente. Né? A gente precisa, quando a gente está se aproximando das eleições, né? Que a gente vote consciente, que a gente veja as propostas dos políticos que tem, né? Todas as propostas para escutar, para que a gente possa não julgar, mas ver aquela que mais condiz com aquilo que a gente quer para a nossa sociedade. Porque essa é a nossa responsabilidade, né? E a gente não pode jogar aí esse nosso ouro, porque o voto é um ouro, que a gente dá nas mãos de alguém para que ele possa conduzir bem a nossa cidade, o nosso país. Então façamos isso com consciência cristã. Certo? Então vamos fazer as nossas preces, estão em pedidos, na alegria de fazermos nossa parte dessa igreja servidora, missionária e cuidadora da casa comum, elevemos ao Deus da vida a nossa prece rezando: tornai-nos cuidadores da casa comum. Inspirai-nos, Senhor, para que todo o processo sinodal aponte novos caminhos de conversão. Que mudemos nossas atitudes de exploração, maltrato e descuido com o meio ambiente. Rezemos. Tornai-nos cuidadores da casa comum. Encorajai-nos, Senhor, a trilharmos novos caminhos para a Igreja e por uma ecologia integral. Que nossos passos missionários sejam sempre uma vista do cuidado com as pessoas e com a criação. Rezemos. Tornai-nos cuidadores da casa comum. Ajudai-nos, Senhor, a valorizar as culturas dos diferentes povos da Amazônia e dos territórios que nos circundam. Rezemos. Tornai-nos cuidadores da casa comum. Então, nesse momento, a gente vai deixar um instante de silêncio para você que está nos acompanhando, né, através das redes sociais, fazer a sua prece, seu pedido, né, em especial, né, por toda a Amazônia e por toda a situação que vive lá, né, de dificuldade, mas que nós possamos também ajudá-los a crescer, né, e ter uma vida mais digna, assim como a gente tem. Muitos de nós têm, né, o pão para comer, tem toda essa dignidade. Rezemos de forma especial por eles. Por todas as preces e pedidos, rezemos ao Senhor. Tornai-nos cuidadores da casa comum. E agora é o momento de compromisso com a vida. O Papa Francisco, na exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, se você não conhece essa exortação, procura lá no site do Vaticano, que com certeza você encontra, vaticano.va, tá certo? vaticano.va, você vai encontrar todos os documentos da igreja lá, e esse também, Querida Amazônia. Mas se você procurar e encontrar, manda uma mensagem para o pessoal da Pascom, que eles ajudam vocês. Manda um link, tá bom? Pode mandar uma mensagem ao pessoal da Pascom aqui, totalmente ligado, tá para ajudar vocês, viu? Se precisar. Então o nome do documento se chama Querida Amazônia. Quando fala do seu sonho ecológico, diz: podemos dar mais um passo e lembrar que uma ecologia integral não se dá por satisfeita com ajustar questões técnicas ou com decisões políticas, jurídicas e sociais. A grande ecologia sempre inclui um aspecto educativo que provoca o desenvolvimento de novos hábitos nas pessoas e nos grupos humanos. Eu vou repetir porque essa parte é muito forte. A grande ecologia sempre inclui um aspecto educativo
que provoca o desenvolvimento de novos hábitos nas pessoas e nos grupos humanos. É o que a nossa irmã falou aqui, né? Ter novas atitudes. Que ações nós temos feito em nossa comunidade para concretizar as reflexões para o Sínodo da Amazônia? Que atitudes a nossa comunidade pode testemunhar novos caminhos na igreja? Que experiências podemos recordar da nossa realidade que nos sinalizaram os caminhos para a ecologia integral? Que ações educativas e de cuidado com a casa comum podemos colocar em prática em nossa comunidade? Olha, muita tarefa, viu? Acredito que a gente pouco viu sobre isso, né? Sobre ecologia, sobre esse documento do Papa, né? Acho que aqui na nossa paróquia a gente viu pouquinho, né? Não sei em outras comunidades aí de onde você está assistindo, se você conseguiu ver alguma coisa, se vocês estudaram, né? Compartilha com a gente um pouco, de repente, uma experiência que a gente possa também trazer, né, para a nossa comunidade, né? Mas é importante a gente estudar isso aqui, tentar tentar ter novas atitudes, né? Para testemunhar os novos caminhos da igreja. Estudar e colocar em prática. Estudar e colocar em prática. Isso, exatamente. Acho que é um puxão de orelha, né? Quem sabe a juventude missionária não bota umas ideias novas aí. Outro dia eu tava fazendo uma caminhada, né? Ali pra Serra da Barriga, eu tava pensando, puxa, quem sabe a gente não podia, uma hora dessa, fazer uma coleta de lixo, né? Em mutirão. Vejo muito lixo assim ao longo da estrada. Às vezes é garrafinha. Muito importante. Aí quando vocês tirarem umas férias, um final de semana, irem na praia, eu não vou mentir, antes, quando eu era menor, esses dias eu até estava comentando que eu tinha... eu brincava com minha irmã de quem pegava mais conchinhas durante todo o dia na praia. Eu e ela ia colocando dentro de um copinho e no final do dia a gente ia contar para quem tinha mais. Só que depois, refletindo, eu disse, rapaz, eu passei o dia todinho coletando conchinhas lá no meio da praia, sendo que era lá que elas tinham que ficar. Por que não os lixos que estão espalhados? O que iria ajudar muito o nosso planeta, né? Então, assim, simples, só uma troca. Que tal juntar mais lixos? Agora, bora ver que, né? Então, assim, uma pequena atitude, você em um momento de lazer, está lá praticando, fazendo sua missão como cristã, cidadã. É verdade, a gente pequenas coisas, a gente não precisa fazer grandes coisas, né? Porque às vezes a gente acaba nem atingindo aquilo que deveria atingir. Então, se cada um fazer a nossa parte, tem um pensador que diz o seguinte, que a cidade mais limpa não é aquela que tem mais coleta de lixo, é aquela que menos se suja, né? Que mais se preocupa em reciclar o seu lixo, né? Por exemplo, se tem lixo orgânico, poder plantar, usar aquilo no compostagem, né? Ou se tem lixo reciclado. Eu vejo que aqui na nossa União dos Palmares tem muitos catadores, né? Então, que a gente possa, quando a gente vai jogar nosso lixo, né, deixar separado o seco do molhado, deixar a caixa de papelão, que eles possam pegar, né? É uma pequena coisa que a gente pode fazer, mas que muda muito, né? Exato. Tem muito que aprender relacionado a cuidar do meio ambiente, questão de sustentabilidade e tudo mais. É muito importante que nós adotemos. E se você pode fazer um pouco mais, faça mais. Isso. Contribua mais, né? Faça com ações educativas, né? Tantos lugares que a gente pode investir aí para que possa fazer melhor, né? Muito bem. Então, é isso um pouco, né, da nossa reflexão. Cuidado com a saúde, né? E por aí vai. Então, vamos celebrar a vida, vamos rezar juntos então nesse momento aqui, agradecendo a Deus por esse encontro. Graças vos damos, Senhor da criação, por tudo que fizestes por todos nós e por toda a humanidade. Merecem vós nossa reverência e cuidados toda a natureza e cada um dos nossos irmãos e irmãs das diferentes culturas e tradições religiosas. Pedimos, Senhor da vida, que não nos deixes cair na tentação do egoísmo, da destruição do meio ambiente, da exploração dos recursos naturais e do desrespeito aos povos tradicionais.
que sejamos propagadores da esperança, discípulos e missionários da Boa Nova do Sínodo Amazônico. Amém. Unidos a todos os povos da Amazônia e todos os cuidadores da nossa casa comum, rezemos o Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude a sermos autênticos discípulos missionários, dedicados e doados à causa do reino de Deus, cuidadores da nossa casa comum, mensageiros da boa notícia do Evangelho e do Sínodo do Amazônia, construtores de novos caminhos para a Igreja e para a ecologia integral. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite. A gente agradece aí você que esteve conectado com a gente. A JM também deixando seu recado final aí. Boa noite. Bom, eu só queria agradecer a presença de todos vocês aqui e vamos juntos a mais uma noite de novena. Exatamente. Estamos chegando já ao fim, né? Amanhã será nosso último dia. Nos acompanhe amanhã também. E fica a reflexão aí dessa nosso 8º dia com vocês. Boa noite. E tem toda aquela coisa, né? Não esqueça de deixar o like. Exatamente. Muito importante. Se inscrevam no canal e deixem o joinha aí, que é muito importante para... Deixa os comentários para o pessoal ler. Exatamente. Ler, viu? Eu leio. Chego em casa e já vou lá ver. Tá certo. Então, um grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Amanhã às 18 horas, tá certo? Amanhã às 18 horas a gente se encontra para o nosso último dia da novena. E aí você também pode deixar aí suas sugestões de outras coisas que a gente pode melhorar, tá certo? A gente escuta elas todinhas, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios, mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com os doentes e idosos,
pelos pobres, opção preferencial. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. o diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque